Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao painel, onde a gente vai tratar da agenda de inovação da SUSEP, o Open Insurance. Agradeço à organização do Open Bank Week pela oportunidade da gente tratar desse tema. Acima do Open Insurance, acho que cabe falar que, na verdade, vamos tratar aqui do papel e dos produtos de seguros e previdência no Open Finance brasileiro. Meu nome é Eduardo Fraga, eu sou o diretor da SUSEP. Estou junto com uma parte da equipe aqui que tem se dedicado a estudar o assunto, a pesquisar o assunto. A natureza desses ecossistemas open é colaborativa e, em virtude dessa característica, esse time todo tem procurado, além de estudar e pesquisar, tem se reunido com dezenas de jurisdições, tanto nacionais quanto internacionais, para entender os aspectos do ecossistema open e poder chegar ao melhor produto de regulação que a gente imagina aqui, adaptando para as características do mercado brasileiro de seguros. É importante ressaltar que essa jornada de inovação que hoje a gente está tratando no contexto do Open Insurance iniciou e tem muita relação com o sistema de registro das operações, onde todos os dados das operações de seguros e previdência são registrados de forma segura, de forma completa, detalhada e com qualidade. A gente também tem a iniciativa do Sandbox, que no ano passado já houve a primeira geração e está prevista uma segunda geração para esse ano. Então, a agenda de inovação da SUSEP ela ataca diferentes vertentes desse tema para o mercado de seguros. É importante ressaltar que seguros e previdência eles já estão normatizados e dentro do ambiente Open Finance. Essa normatização veio por meio da resolução do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Eles estão incluídos na chamada fase 4, não só seguros e previdência, como também investimentos, operações de câmbio e outros. Então, o que se coloca como desafio para o mercado de seguros e para a SUSEP é que a oportunidade de participar desse ecossistema seja estendido não só para consumidores que adquirem esses produtos fora do canal bancário, ou seja, que hoje não estão abarcados pelo Open Finance, mas também para aquelas empresas que não utilizam o canal bancário para distribuir esses produtos. Então, de forma a equilibrar e dar oportunidade para todos os players e agentes de mercado para usufruir dessa ferramenta que gera facilidades para o consumidor e também para dar oportunidade para os consumidores desses produtos de empresas que não distribuem pelo canal bancário, a SUSEP colocou em consulta pública minutas de resolução e circular para regulamentar o que a gente está chamando de Open Insurance, e é fundamental, até tendo em vista que esse ambiente ele é centrado no consumidor, que esses dois ecossistemas interoperem, sejam integrados e conversem. O objetivo principal do ambiente Open é a centralização e o atendimento do interesse do consumidor. Isso é fundamental para o desenvolvimento, ao nosso ver, do mercado de seguros. A SUSEP ela tem uma missão e a responsabilidade, até definida em lei, de promover o desenvolvimento econômico e social. Então, esse ecossistema, essa iniciativa vem totalmente ao encontro da ampliação da cobertura, do incentivo à concorrência, do fomento à inovação e, mais do que tudo, acima de tudo, da promoção da cidadania financeira, da inclusão financeira. A partir do momento que você tem produtos customizados, a preços adequados, com a possibilidade de pessoas que hoje não acessam esses produtos, com a facilidade que virá para essa camada da sociedade que não acessa esses produtos, a gente está atingindo o objetivo da inclusão financeira, da inclusão social. Então, a gente enxerga
o ecossistema Open Finance, a integração do mercado de seguros com o mercado bancário, como uma oportunidade única para que o mercado de seguros e de previdência se desenvolva, atinja novos públicos e entregue para o consumidor aquilo que ele realmente precisa, aquilo que atenda às suas necessidades e seus interesses. Então, aqui comigo, vou apresentar as pessoas que estão no painel. O Leonardo Brasil é o nosso diretor de TI da SUSEP. Tiago Barata é o coordenador do projeto de Open Insurance na SUSEP. E a Paloma é a coordenadora da área de riscos da Coordenação Geral de Monitoramento Prudencial, que também está ajudando no projeto. É uma parte do time que está aqui, mas é um projeto muito transversal na SUSEP, que conta com a ajuda de diversas outras áreas e outras pessoas, e aqui fica o meu agradecimento também à dedicação de todas essas pessoas que têm nos ajudado. Tá? Então, para iniciar aqui o painel, eu vou chamar o Barata, o Tiago Barata. Eu gostaria que ele comentasse um pouco aqui e ilustrasse para as pessoas que estão nos assistindo, né, como é que é esse ecossistema, quais são os participantes e qual a estrutura que está se planejando para o ecossistema do Open Insurance. Obrigado, Fraga. Obrigado a todos. Bem, para falar do ecossistema, eu gosto sempre de dar um passo atrás e recordar como é hoje, né? O nosso sistema tem a participação das seguradoras, entidades de previdência, sociedade de capitalização, obviamente, os segurados consumidores que é o centro, né, desse sistema, e os corretores trabalhando, né, em conjunto com eles, né, na efetivação de negócios. Isso não muda. Assim, até mesmo caso não haja, né, o consentimento de um consumidor, a gente vai estar igual ao mundo, né, como é hoje. Então, não haverá trocas, digamos assim, dentro do Open Insurance. Contudo, existe, né, algumas necessidades que estão impostas, que são avanços normativos. Então, se destaca de uma forma muito forte aqui a Lei Geral de Proteção aos Dados, onde colocou, né, o consumidor no centro do seu, como sendo o senhor das suas informações. Então, obviamente, a partir do momento que esse consumidor detecta que há um benefício pela troca da informação dele hoje numa empresa para uma outra empresa, ele vai fazer. Então, a gente tem certeza, né, no mercado onde o dado é ouro, digamos assim, né, haverá uma crescente exponencial na busca por essa troca de informação pelos consumidores. Além disso, a gente sabe e a gente vivencia, né, todos nós, quem está assistindo, a gente que está falando, que o mundo ficou à distância de um clique, né? Nós temos avanços tecnológicos proeminentes de diversas indústrias e a gente tem certeza também que cada vez mais o nosso mercado também vai estar incluído nessa busca por melhorias, por aspectos tecnológicos, avanços que propiciem, né, que novos serviços e produtos venham a surgir. Então, a gente tem um potencial enorme de crescimento de troca de informações, né, e de necessidade, e a gente tem um problema aqui, um aspecto que tem que ser tratado. Nós temos que padronizar, né, esse compartilhamento de dados e informações entre todos os players do nosso setor, né? E como o Fraga já disse, né, esse compartilhamento tem que ser extremamente seguro, né? Tem que ser ágil, tem que ser preciso, ele tem que ser conveniente, porque parte do consumidor querer fazer, né, essa troca de informação, e tem que ser o mais transparente possível, né? Então, esse compartilhamento ele tem que ter padronizações, desde padrões de tecnologia até mesmo administrativo, né, nas relações entre os players que estão dentro desse ecossistema. Então, a estrutura do Open Insurance é isso. Se a gente puder sintetizar, é uma padronização desse novo ambiente, dessa troca de informações entre os players, seja ele tecnológico, seja uma padronização administrativa. Então, para organizar isso, assim como o Open Bank propôs, a gente também está propondo, né, a definição de uma estrutura de governança, tá? E essa estrutura de governança ela vai propor, né, alguns padrões técnicos seguindo os normativos que vão ser estabelecidos, estão sendo estabelecidos, inclusive, em consulta pública que finalizou agora recentemente. E com isso, né, a gente vai ter ali
algumas entregas, né, esperadas para que o sistema comece a funcionar. E esse sistema, é bom recordar, a gente, por princípio, partiu, né, de uma premissa de integração com o Open Bank. O Fraga também falou na abertura, né, que a gente busca aqui, né, o Open Finance ser uma junção, né, do que já tem do Open Bank instalado, inclusive já com a participação de produtos seguros de previdência e capitalização através dos players que atuam, né, pelos seus grupos financeiros. E agora nós estamos adicionando, né, também todo o mundo de seguros que não transacionam por esse ambiente. Então, é natural que esses dois ambientes sejam conectados. Então, por isso, temos aí diversas reuniões com nossos colegas do Banco Central, com players do Open Bank, para fazer isso da forma mais efetiva possível. Tá? E o Fraga também perguntou sobre os participantes. Né? Nós prevemos, né, inicialmente, de acordo com a consulta pública, que inclusive foi finalizada agora, que o Open Insurance será mandatório, né, para as empresas que estão nos segmentos mais altos das nossas regras prudenciais, que são os segmentos S1 e S2, e também será voluntário para demais participantes, né, para as empresas que estão nos segmentos S3, S4 e Sandbox. Mas é bom recordar, né, uma premissa de reciprocidade. Dentro do Open Insurance, né, vão receber informações quem fornece informações. Então, para receber, você vai ter que doar informações também, obviamente, com consentimento do usuário sempre. Isso tem que estar claro para todo mundo que esteja vendo essa apresentação. E um outro player que está sendo adicionado aqui para atuar exclusivamente no Open Insurance, assim como foi feito no Open Bank, e aqui no Brasil, em outras jurisdições, para trazer inovação, etc., nós estamos propondo uma sociedade iniciadora de serviços seguros. Tá? Essas empresas, a proposta é que sejam credenciadas exclusivamente para operar no Open Bank. Então, terão grandes exigências de capital, de segurança cibernética, enfim. Em breve também a gente vai estar disponibilizando as normas que tratam do tema. Fraga. Valeu, obrigado, Barato. Eu acho que nesse ponto aí que você tocou no assunto da questão da integração, isso é fundamental, até para que o fluxo de compartilhamento de dados, aos olhos do consumidor, se dê entre os dois ecossistemas. Né? Então, o mercado bancário receber dados, eventualmente, da experiência do consumidor com um contrato de seguro e vice-versa. Né? O mercado segurador receber esses dados de uma experiência vinda lá do mercado bancário. E, no final das contas, isso enriquece os dois ecossistemas. Né? No final das contas, isso gera desenvolvimento e ganhos para ambas as indústrias. Mas, para a gente poder sedimentar um pouco mais, né, o que de fato, quais são os dados que estão dentro desse ambiente, o que vai poder ser compartilhado, né, quais são essas informações. Paloma, se você puder falar um pouquinho de quais são os dados que estão previstos para serem compartilhados, pelo menos inicialmente, né, no ecossistema. Bem, obrigada, Fraga. Obrigada a todos também. Então, os dados que estão no escopo do Open Insurance, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, né? São os dados abertos de seguros e os dados pessoais de seguros, né? Os dados abertos de seguros, eles são dados das sociedades supervisionadas, né? São dados dos contratos que dos produtos que elas oferecem, são dados dos canais de atendimento que ela tem, das dependências próprias dela, né? E serão totalmente abertos ao público, né? E eles vão ser disponibilizados por meio de APIs, né? A gente sabe que o consumidor final ele não vai acessar esses dados diretamente por meio de API, que é uma tecnologia muito específica, né? Mas a ideia é que venham empresas como fintechs que consumam esses dados e produzam uma ferramenta para o cliente acessar toda essa informação que vai estar disponível, né? Então, assim, de forma mais direta, assim, o que a gente está falando aqui é de um grande marketplace de seguros, né? Você vai ter um local que você vai poder consultar os produtos das seguradoras, por exemplo, que elas oferecem, né? Então, assim, é uma gama de informação muito grande que vai permitir
que as empresas criem ferramentas para agilizar, né, e facilitar a vida do consumidor. Então, esse é um primeiro grande bloco, né? São dados abertos e são públicos, que são os dados das sociedades supervisionadas. Tá? Em relação aos dados pessoais de seguros, né, aqui a gente vai estar falando de dados individuais do cliente. Né? Então, obviamente, eles só vão ser compartilhados se tiver o consentimento do cliente. Se aquele cliente, como o Barata colocou, se ele vir alguma vantagem, né, se ele entender que aquilo ali pode representar um ganho para ele. E aí ele vai poder compartilhar com toda a segurança que o Fraga já colocou, que é um dos centros de todo esse sistema. Né? E, além disso, um ponto importante é que esses dados individuais eles não ficam públicos em nenhum momento. Mesmo que ele deu o consentimento, eles não ficam públicos, eles são apenas compartilhados com outra sociedade participante. Então, o cliente da seguradora A, se ele quiser, ele pode permitir à seguradora B acessar os seus dados. Tá? E quando a gente está falando aqui de dados pessoais, a gente está falando de dados cadastrais, como endereço, idade, por exemplo, né? E a gente está falando também dos dados dos contratos que aquele cliente possua. Quais os contratos que ele possui? Ele possui um seguro residencial, ele possui um seguro automóvel, né? Quais os prêmios que ele paga, que ele vem pagando, né, ao longo dos anos? Já teve algum sinistro? Né? Então, a gente está falando da vida do consumidor em termos de seguro, né? Dos contratos que ele possui. E também a gente pode estar falando também de dados de telemetria, né? De dispositivos conectados, dele poder compartilhar dados dos local onde ele transita, por exemplo, que pode ser bem interessante para uma seguradora de auto fazer uma cotação, por exemplo, para ele. Tá? Então, acho que, Fraga, resumindo aqui, são esses dois grandes blocos de dados que vão estar no ambiente, lembrando que eles têm características bem diferentes. Né? Um é totalmente público e o outro vai ser compartilhado com outra sociedade mediante o consentimento do cliente. Puxando esse gancho, Paloma, dessa questão dos dados que você colocou, eu me coloco na posição do consumidor também, né? E que tipo de informação que a gente tem que passar para o consumidor para dar alguma tranquilidade a ele a respeito do compartilhamento dessas informações, né? Que são informações que às vezes as pessoas têm um cuidado, né? Têm uma preocupação. Então, a respeito da segurança na troca dessas informações, eu queria escutar aqui da parte de tecnologia da informação, que tipo de conforto que a gente pode passar para quem está nos assistindo, Léo, a respeito da segurança e a privacidade nessa troca de informações. Se você puder comentar um pouquinho. Claro, Fraga. Obrigado aí pela pergunta, obrigado, pessoal. Esse é um ponto super importante, né, do nosso projeto. A gente está falando aí de criação de um ecossistema de APIs, né? Então a gente está falando da exposição desses dados cadastrais e transacionais das pessoas por meio da internet, né? Através de protocolos web, né? Protocolo HTTP, protocolo que é o que a gente utiliza hoje na internet, né? Então isso por si só já deve causar um receio nas pessoas. Pô, a gente está fazendo troca de dados, né? Compartilhamento dos meus dados cadastrais, dos meus dados de movimentação de apólice, dos meus dados de sinistro pela web, né? Que coisa, né? Será que isso não causa algum receio? Eu acho que a gente tem um excelente ponto de preocupação, né? O que nos torna segurança prioridade em nosso projeto, mas eu acho que a tecnologia já deu uma excelente resposta para esse tipo de problema, né? Então, hoje, até no Open Banking e Open Banking em outros países, no Reino Unido, na Austrália, o Open Banking do Brasil utilizou as melhores práticas de segurança para esse tipo de ecossistema no seu projeto, né? E a gente está compartilhando muito isso com o Banco Central, né? Então, trazendo todo esse arcabouço de segurança, todo esse diretório de participantes, onde a gente garante que essas transações, na origem, já sejam identificadas. Quem está transacionando no início do processo de compartilhamento já é uma entidade que está cadastrada num diretório de participantes. E, no fim, também, né? Quem consome essa informação pessoal, essa informação cadastral e transacional, é uma entidade reconhecida dentro desse ecossistema. Então, a gente expõe isso de forma segura para todo mundo. Eu acho que eu fico muito confortável para falar que esse ambiente
tem um arcabouço de segurança cibernética muito robusto e que o dado vai poder ser transacionado, caminhar dentro desse conduit, né, que são as APIs, de forma segura, de forma criptografada, com os maiores padrões de segurança hoje estabelecidos nesse tipo de arquitetura. A gente está falando também, né, eu acho que falando de segurança, a gente sempre tem que levar em consideração 3 aspectos, e isso a gente coloca no manual de segurança dessas APIs que vão ser publicadas, que seriam proteção, a detecção e a reação a algum tipo de problema, né? Proteção, a gente está falando de alguns protocolos aí. As APIs vão estar num padrão REST, né, que é um padrão arquitetural de API. Elas vão utilizar o AUF 2.0, que é um protocolo de autorização que permite que uma aplicação se autentique em outra aplicação. É utilizado o OpenID Connect, que é um protocolo de identidade simples, é um padrão aberto que todo mundo, de alguma forma, que conversa via API, que transaciona via API já conhece. E, por fim, especificamente para o Open Banking, e isso não no Brasil, em outras jurisdições, foi criado um perfil de segurança que se chama FAP. Esse FAP é o Financial Grade APIs, que define uma série de regras de como a gente vai utilizar o AUF 2 e o OpenID Connect. Então, essa sopa de letrinha, assim, esses protocolos que a gente usa na TI, assim, de certa forma foram pesquisados, estudados para gerar uma segurança muito robusta no nosso processo. Então, esses dados, por mais que sejam trocados através da web, da internet, né, eles têm uma camada de segurança super robusta. A detecção, a gente exige que as empresas, as seguradoras que vão participar desse Open Banking mantenham trilhas de auditoria, ou seja, para toda transação em relação às fases mais avançadas do Open Insurance, as empresas vão ter que conhecer de onde veio aquela transação, endereço de onde veio, porta de comunicação, origem da chamada. Então, tudo vai ser rastreado dentro desse ambiente. E isso gera também mais uma segurança para o consumidor. Olha, apesar de estar compartilhando meu dado, eu sei que ele está sendo compartilhado num ambiente robusto e num ambiente que vai ser altamente rastreável pela estrutura de governança desse projeto. E, por fim, a reação, né? Identificada alguma vulnerabilidade, as empresas vão ter autonomia para fazer bloqueios dessas APIs que foram identificadas, algumas vulnerabilidades, e totalmente compatível com a política de segurança cibernética da instituição. Por isso que a gente tem uma vinculação grande com a nossa norma de segurança cibernética. Eu acho que esses 3 pontos assim me deixam muito confortável para que na criação desse ambiente, desse ecossistema, tudo vai ocorrer de forma bem segura. A gente já tem cases no mundo, isso já está rodando, e realmente a segurança é uma preocupação, mas também a tecnologia já deu essa resposta para esse problema. Obrigado, Leonardo. Bom, a gente tem, então, uma situação de que um ambiente que é altamente favorável ao consumidor, centrado no consumidor, que dá a segurança que o consumidor necessita, traz inovação, promove a inclusão financeira e ainda promove o desenvolvimento econômico do país, né? Então, assim, Barata, quando é que isso vai começar? As pessoas, principalmente consumidores que estão nos assistindo, né? E todos nós somos consumidores de serviços financeiros, né? Quando é que a gente vai poder se beneficiar logo desse ecossistema? Quais são os prazos aí de implementação? Fraga, como você já falou, e o Léo também, a Paloma, o projeto tem claramente tem diferentes entregas ao longo, né, do que está sendo previsto. Então, assim como o Banco Central fez com razoável sucesso até então no Open Bank, nós também estamos propondo, né, algumas fases de entrega. Tá? Então, inicialmente, né, está previsto a entrega do que a gente chama de Open Data, que são os dados abertos e seguros, como a Paloma já falou, basicamente vai tratar da parte de canais de atendimentos, né, e produtos disponíveis das empresas, né? Então, essa primeira fase a gente está prevendo para iniciar em dezembro de 2021, só que também ela está sendo feita de uma forma que é faseada também. Ela inicia com alguns produtos, tá? Os principais produtos que são do nosso setor, por exemplo, seguro automóvel, seguro residencial,
e alguns produtos seguros de pessoas, né? E vai acontecer até maio de 2022, onde vão entrar os demais produtos no ecossistema. Depois, em maio de 2022, está previsto o compartilhamento de dados pessoais. E aí vai, como também a Paloma já falou, a questão dos cadastros dos clientes, né? Movimentações das apólices, né? Dentro dos produtos. E a gente propôs que ele iniciasse mais à frente, em maio de 2022, até por uma questão que, como o Léo falou, é sopa de letrinhas, né? Tem toda uma parte de segurança que vai ter que se avançar para que tenha uma segurança na troca dessas informações. Então, até isso foi pensado, para que, no começo, o Open Data, né, na fase 1, seja uma implementação um pouco mais simples, e essa estrutura vai evoluindo naturalmente para poder adicionar as novas necessidades que o Open Insurance terá. Nessa segunda fase, nós certamente, né, como o Léo já falou, vamos ter necessidade de camadas de segurança adicionais que terão que ser desenvolvidas com calma e tranquilidade. Então, por isso, a gente propôs que fosse feito a partir de maio de 2022 a entrada dos cadastros de dados, compartilhamento de dados pessoais dentro do ambiente. E, por fim, existe uma terceira fase, que é a questão da efetivação de serviços dentro do ambiente. Por exemplo, uma contratação dentro do ambiente, realização de endosso, um aviso de sinistro, portabilidade de previdência, enfim, alguns serviços que foram previstos, né, que poderá também acontecer a partir de julho de 2022. Um ponto também que cabe destacar novamente é que essas duas fases também possuem etapas e elas vão seguir, ali ao final, o cronograma do nosso SRO, que é o nosso sistema de registro, né, das nossas apólices. Por quê? Porque a gente vai beber da mesma fonte de informação. Então, os padrões que estão sendo implementados no SRO vão ser aproveitados aqui, ou seja, está tudo ali conectado, digamos, né? Obrigado, Barata, pelas suas considerações. Léo, sobre o ponto de vista do consumidor e a jornada do consentimento, o que você pode passar para a gente aí sobre essa jornada? Esse é um ponto também muito interessante, Fraga. Vai existir um duplo cheque de identificação e autenticação desse cliente, né? Primeiro, na instituição receptora, que é a instituição que está querendo acesso aos dados daquele cliente, né? O cliente tem uma jornada de consentimento. Ele vai chegar e se identificar nessa instituição e falar: olha, eu sou eu, estou aqui através de um ambiente seguro e me identifiquei e quero compartilhar esse dado. O consumidor vai dizer exatamente qual dado que ele quer compartilhar, qual prazo que ele quer compartilhar isso e para que instituição ele está pretendendo compartilhar esse dado. Seria a instituição doadora, né? A instituição que vai doar, vai mandar esses dados para a instituição receptora, né? Então, na instituição doadora, ele vai fazer uma autorização para que esse dado transite para a instituição receptora, ou seja, você tem um duplo cheque aí, o consentimento na instituição receptora e a autorização na instituição doadora, né? Então, isso é um duplo cheque, mas isso não pode acontecer de forma trabalhosa para o cliente, um ciclo longo entre consentimento e autorização. A gente está baseando todo esse processo de experiência do cliente, de Customer Experience, em alguns princípios de experiência, né? O primeiro é a segurança e privacidade. Segurança, eu já falei um pouco sobre a segurança tecnológica, né? A robustez tecnológica desse ambiente, mas aqui é a segurança do cliente, né? Ele tem que ser adequadamente informado sobre a segurança do processo para que ele seja seguro em consentir esse compartilhamento, né? Então, tem que estar tudo muito claro para o consumidor. O segundo é agilidade. Esse processo não pode ser longo, né? A gente não pode criar um processo chato e isso provoca a desistência do cliente em compartilhar esse dado e aí não faz sentido o que a gente está fazendo, né? O terceiro ponto é conveniência e controle. Ele tem que ter total controle do que ele está compartilhando, ou seja, avaliar as suas necessidades, seus objetivos nesse compartilhamento, expectativas, e disponibilizar essas informações num ambiente onde ele tenha toda essa gestão de consentimento. Ele pode, inclusive, revogar esse consentimento que ele fez quando ele entender oportuno. Olha, não quero mais consentir esse dado para essa instituição, eu acho que isso para mim não faz mais sentido, eu quero revogar isso, ou seja, ele tem que ter uma gestão e controle desse consentimento. E, por fim, a transparência, né? O cliente deve ter tudo isso muito claro para ele. Olha só, o meu objetivo em compartilhar esse dado é esse, e isso tem que estar muito claro nessa jornada para ele, né? A gente espera que o cliente seja informado com clareza, de forma tempestiva,
sobre que dados ele compartilhou, os motivos por que ele compartilhou esse dado, e tudo numa linguagem assim bem simples, bem compreensível, independente do conhecimento prévio daquele cliente num sistema financeiro, né? Como ele navega, como ele faz, ele utiliza aplicativos, ele utiliza algumas aplicações na internet, isso não interessa muito. O cliente pode ser um leigo nesse tipo de uso, mas ele tem que deixar, tudo tem que ser muito claro para ele, simples e objetivo. Eu acho que com isso a gente consegue jornadas incríveis de experiência com o nosso consumidor, a gente simplifica toda a linguagem do seguro para ele e a gente, de fato, possibilita um ambiente de inclusão financeira do consumidor no Brasil, Fraga. Eu acho que esses pontos assim a gente tem que ter muito claros sobre esses desafios, né? Que isso gera alguns desafios para a gente, mas que se a gente se basear em alguns princípios, em alguns métodos para que isso aconteça de forma fluida, eu acho que o projeto tem tudo para dar certo. Isso aí, obrigado, Léo. Paloma, você pode depois passar um pouco para a gente e para quem está nos assistindo, né, alguns exemplos de aplicação no mercado de seguros e previdência, né? Que tipo de benefício que o consumidor, a gente já pode começar a vislumbrar assim, para o consumidor? Olha, Fraga, eu acho que os benefícios, eu acho que a gente ainda não tem nem noção do que pode vir por aí, né? Porque, assim, a gente sabe que o acesso a esses dados abertos, né? E, eventualmente, né, dos dados pessoais, né, se o cliente consentir, ele vai gerar muita solução para o cliente, vai gerar muito serviço, muito produto que a gente não tem nem ideia ainda, né? Então, assim, a gente pode até dar uns exemplos aqui, que eu acho que são exemplos importantes, né, para o consumidor entender, mas a gente sabe que não vão ser, a gente não consegue nem imaginar o que pode vir por aí, né? Um exemplo, por exemplo, né, para o consumidor, né, de um produto de previdência, né, é a agregação dos produtos financeiros, né? Ele vai poder, se ele autorizar, né, ele vai poder ter em um único local todos os seus produtos financeiros, né? Então ele vai poder visualizar que ele tem um fundo de investimento no banco A, ele vai poder visualizar que ele tem um financiamento imobiliário no banco B, ele vai enxergar que ele tem um PGBL numa seguradora A, o VGBL na seguradora B. Então ele vai conseguir enxergar toda a vida financeira dele num só local, né? Ele vai poder acessar a rentabilidade dos fundos de investimento, quanto que o produto de previdência está dando de rentabilidade para ele. Ele vai poder enxergar quanto que ele contribuiu para aquele plano de previdência durante o ano, por exemplo, para facilitar o controle do planejamento tributário, né? Então, a agregação de produtos financeiros, ela é muito interessante, esse exemplo, até porque ele mostra que está totalmente integrado com o Open Banking, né? A gente está falando aqui da vida financeira do cliente, não só de produtos de seguros, né, que vão estar no ambiente do Open Insurance, mas também de todos os produtos bancários que o cliente possua, né? Um outro ganho que eu vejo bem forte para os consumidores é o aumento da concorrência e a tendência de redução de preço. E, assim, para isso não ficar muito genérico, né? Falar, mas por que aumenta a concorrência e por que reduz o preço, né? Posso explicar duas situações, por exemplo, né? Em relação aos dados públicos, né? Como eu já comentei, que vão estar disponibilizados os produtos disponíveis para comercialização das seguradoras, por exemplo, né? Então, você vai ter um marketplace dos produtos de seguro. Então, você vai aumentar a oferta dos produtos de seguro, né? O cliente vai ter um leque maior de produtos para ele poder optar, né? Ele vai poder enxergar ali, por exemplo, se ele quer fazer um seguro automóvel, todas as seguradoras que oferecem seguro automóvel para ele no local onde ele mora, né? Então, quando você aumenta a oferta de produtos, né, você tem a tendência de redução de preço. Então, os dados públicos geram uma tendência de redução de preço, né? Por si só, pelo fato de ter um marketplace, né? Para o cliente que quiser compartilhar os seus dados, né, de uma seguradora para outra, existe também uma tendência de redução de preço. Por quê? Né? Hoje em dia, né, falando da parte atuarial, né, quando a seguradora precifica um produto, ela precifica com base naquilo que ela espera pagar em caso de um eventual sinistro, né? Então, ela precisa colocar uma margem de segurança, uma margem de risco em relação ao que ela vai cobrar,
porque é difícil ela conhecer totalmente o risco que ela está assumindo quando ela aceita aquele risco, né? Quando o cliente contrata aquele produto. Então, assim, à medida que o cliente disponibilizar para ela o acesso à informação histórica dele, de qual o valor de prêmio que ele paga, se ele paga os prêmios em dia, qual o histórico de sinistros, né, que ele tem, os dados da telemetria, eu vou poder enxergar por onde aquele consumidor ele anda, né, por exemplo. Então, assim, quando ele disponibilizar para a seguradora essa gama de informações, a seguradora vai conhecer melhor aquele cliente, né? Então, ela vai conhecer melhor o risco que ela está efetivamente assumindo, né? E aí, consequentemente, ela vai poder colocar uma margem de segurança menor, né? Porque ela tem mais conhecimento do risco que ela está assumindo. E assim, a gente espera que vá, sim, haver uma redução de preço para aquele cliente que consiga, que queira, né, compartilhar os seus dados. Então, acho que esses são os 2 exemplos, não sei, a gente não tem como falar todos os exemplos, né, mas esses são 2 exemplos claros que eu vejo de benefícios para o consumidor. Obrigado, Paloma. Bom, a gente está chegando aqui no tempo do painel. Eu quero agradecer a todos que assistiram, agradecer também a organização do evento novamente, complementar aqui que vários modelos de negócios têm surgido ao redor do mundo, fortemente calcados em APIs abertas, na otimização de escolhas de produtos para o cliente. Isso gera, de fato, preços mais compatíveis ao perfil do cliente, gera alcance, ampliação da cobertura, enfim, são vários benefícios que até eu não havia comentado no início do painel, mas que a gente mira e a gente espera que o mercado de seguros, o setor como um todo, certamente vai se beneficiar muito desse ecossistema. Tá? Então, obrigado pela participação aqui de todos vocês aqui no painel, Paloma, Leonardo e Thiago, e a gente se vê num próximo. Obrigado.